Bem, bom dia aos nossos alunos da disciplina de Direito Processual Penal. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático e vamos tratar hoje da aplicação da lei processual penal no tempo e no espaço, tá certo? Matéria hoje muito atual, né? Muito atual mesmo, né? Já que nós estamos diante de uma mudança na lei processual penal do país, que foi empreendida pelo pacote anticrime no final do ano passado e que de forma imediata mesmo, em alguns momentos, de forma imediata, retratou-se nos processos, nas ações penais que estavam em desenvolvimento e nas ações penais que foram promovidas de dezembro para cá. Tranquilos? Tá certo? Então é uma matéria realmente muito atuante e quem estiver fazendo concurso hoje, nesses dias, que já está até meio difícil, mas com certeza está aí como um prato cheio, né, para essas discussões, tá bom? Então vamos ver de forma, agora nesse momento, de forma bem didática, de forma bem objetiva, e durante a noite nós podemos sim promover discussões, subjetividades, discutir doutrina na nossa aula da noite, tranquilo? Que hoje, a partir das 18h30, estamos lá, juntinhos, tranquilos? Tá legal? Então pronto, então vamos tratar. Aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Vamos começar com o tempo, tá bom? Aí você abrindo o Código Penal, o Código de Processo Penal, você vai observar que no artigo 2º, tá certo? No artigo 2º, o legislador processualista, né, nacional, ele escolhe, né, o princípio a ser aplicado quando houver um conflito de leis processuais penais no tempo. E é bem simples, tá bom? Deixa eu ler aqui para vocês o Código Penal, tá bom? O Código de Processo Penal, aliás, né? No artigo 2º, que é que ele diz logo aqui, né? Ele diz o seguinte, ó. Que é que diz aqui o artigo 2º. Pronto. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem princípio da validade dos atos realizados, sob a vigência da lei anterior. Ora, simples, não tem o que falar não, tá certo? Então isso quer dizer o quê? Que o princípio que o legislador processualista brasileiro na área penal escolheu foi o princípio da aplicação imediata da lei nova. Tranquilo? Então, isso quer dizer o quê? Primeiro, que ela não vai retroagir, tá bom? Então a lei nova, a lei processual penal nova, ela não retroage. Não importa se ela é mais benéfica ou se ela é menos benéfica para o acusado, tá bom? Para o réu, não interessa, tá bom? Ela não vai retroagir. Então, a lei nova, ela vai ser aplicada de forma imediata, tá certo? Professor, e os atos processuais que já foram praticados? A lei já está dizendo, tá bom? Eles serão válidos, tá bom? E eles serão preservados, tranquilo? Agora, tem alguns atos processuais que poderiam estar em andamento, estariam em desenvolvimento, tá bom? E aí, nesse lapso, né, de tempo, chega a lei nova, tá certo? Aí, neste caso, eu digo a vocês, não vai retroagir, tá bom? Então, se eles tiverem sido ocorridos, eles ocorreram na lei velha e estavam em desenvolvimento, tá bom? Estavam em desenvolvimento. Dá um exemplo aqui. Dá um exemplo, né?
prazos processuais. Bom, nós temos o recurso X, que na lei velha o prazo era de 10 dias. Tá bom? Era de 10 dias o prazo, na lei velha. E aí você interpôs dentro do prazo. E você tem um prazo Y para apresentar as contas-razões. E agora a lei processual penal mudou esse prazo das contas-razões de Y para Y-2, por exemplo. Tá bom? Diminuiu. Nesse caso aí, vai ter que ser aplicado agora o novo prazo. Tranquilo? Estava já em andamento, ó. Já houve a interposição, faltava só apresentar as contas-razões. Não tem o que fazer, não. Tranquilo? Tá certo? Então, em termos de lei, a aplicação da lei processual no tempo, aí a regra ela é muito clara, né? Ela é muito clara. Não há muito o que se discutir. Tá certo? Então, você começa a observar que, no que tange a aplicação da lei, o processo penal se diverge do processo processual penal. Do processual penal, o princípio é o da aplicação imediata da lei nova. Não vai retroagir. Tá certo? Já na lei penal, né? Na lei penal, neste caso, nós temos uma previsão constitucional de que a lei penal ela não vai retroagir para prejudicar. Mas se for para beneficiar o réu ou o acusado, a lei penal ela retroage sim, tá bom? Ela retroage sim, tranquilo? Já viu a diferença aí? Agora, a sutileza, a importância dessa discussão não vai estar nessas diferenças de princípios que seriam aplicados à lei. Porque fica bem claro, tá certo? O problema surge quanto à natureza das leis processuais penais. Porque nós temos a lei penal, que vai tratar de direito material, e essa lei penal, ela trata de pretensão punitiva do Estado, ela vai tratar de situações executórias do Estado, quer dizer, tratou de execução, tratou de pretensão punitiva, a lei penal. Só que nós temos leis, e a lei processual penal, professor, a lei processual penal, ela vai tratar de regular procedimentos técnicos, e vai tratar da técnica procedimental, tá bom? Quer dizer, vai tratar de interrogatório, forma de citação, de intimação, de notificação, vai tratar de fiança, né? Vai tratar de liberdade provisória. Isso nós estamos tratando de técnica procedimental. Já no penal, você vai ver, vamos tratar de quê? De uma nova infração penal que surge, ou vamos tratar de uma norma que aumenta ou diminui pena, tá certo? Ou norma que trata de execução. Essas normas são normas penais. Já as próximas, as outras, que tratam da técnica procedimental, tá bom? Que eu já dei exemplo, né? É norma processual penal. Só que existem normas processuais penais que elas vão se retratar de forma direta no direito penal. Direta mesmo. E aí o que é que diz a doutrina, né, e a jurisprudência? Diz o seguinte: quando uma norma processual penal, tá bom? Ela tem um conteúdo que se reflete diretamente, tá bom? Na seara material, no direito penal propriamente dito, aí neste caso aí,
ela deverá ser tratada como se lei penal fosse. E aí, ela iria retroagir sim, caso viesse a beneficiar o réu. Tranquilo? Então, se nós temos uma norma processual penal, que se reflete de forma imediata, por exemplo, na execução penal, ela vai ser considerada norma penal, tá bom? E será tratada como tal, o princípio. Vou dar um exemplo para vocês. Fazer uma indagação a vocês. Com a lei, com o pacote anticrime, foi o que aconteceu. Antes, o crime de estelionato, ele é um crime de ação penal pública, tá bom? É um crime de ação penal pública, tá bom? É incondicionada. Agora ele passou a ser ação penal pública condicionada à representação. Tranquilo? Eu pergunto a vocês se essa norma processual penal, tratando de técnica procedimental, um crime que antes não precisava de representação, agora precisa de representação. Aí eu indago a vocês, essa nova lei processual penal, tá bom? Ela tem retratação na seara penal propriamente dita? Aí a pergunta é, se sim, então ela deve retroagir para beneficiar o réu, os acusados. Então nós temos muitos processos penais, muitas ações penais que estavam ainda em fase pré-processual e outras já estavam em fase processual, tratando do crime de estelionato e que não tinha representação. E agora é necessário se fazer a representação. Tá bom? Então nós podemos discutir isso à noite, mas vocês estão vendo aí uma discussão, né, que está afervilhando o mundo jurídico na seara penal. O que eu posso dizer para vocês é que eu tenho casos desse, tá bom? E aí eu entrei com HC. E está em fase recursal. Está em fase recursal. Os tribunais, em segunda instância, tá certo? Estão negando, né? Estão negando. Dizendo que essa norma não poderia retroagir para beneficiar o réu. E alguns dizem que elas como era uma lei nova, então é para dar, né? É para dar a parte ofendida a possibilidade de representar. Tá bom? Aí alguns dão 30 dias, outros dão 90 dias, e tem alguns que estão dando o mesmo prazo decadencial de 6 meses para a queixa, né? Para a queixa. Então, neste caso, está uma discussão, mas não chegou ainda aos tribunais superiores, tá certo? Ainda não chegou. Mas a discussão está feia, tá bom? No meu caso, por exemplo, pela experiência que eu tenho, pelo estudo que eu venho fazendo, eu sei que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará vai negar. Tá bom? Vai negar. Mas aí a gente já vai preparar já para entrar com um remédio, né, recursal cabível para levar a um tribunal superior. Tranquilo? A um tribunal superior. Tá certo? Sobre qual é o recurso cabível? Como eu entrei com HC, foi negado, né? Foi denegado, então eu entrei com recurso em sentido estrito, né? Se o recurso em sentido estrito não for negado, né? For denegado, aí eu entro com o ROC, recurso ordinário constitucional, recurso ordinário constitucional ao STJ. Ao STJ. Tranquilo? Tá certo? Se negar, agravo regimental no próprio STJ. Se negar, você tenta levantar durante o decorrer do procedimento, você tenta discutir algo constitucional e leva lá para o Supremo. E que há preceitos constitucionais envolvidos, né? Tranquilo? Tá vendo aí? Tá bom? Então, o que eu quero dizer, existem normas penais
existem normas processuais penais e existem normas processuais penais mistas, que seriam aquelas que tratam de alguma técnica procedimental, no entanto, se retrata no direito material. E o que diz a doutrina da jurisprudência é que nesse momento, que nós estivermos diante de uma norma processual penal mista, o tratamento a ser dado a essa norma é a mesma do direito penal. Então, o princípio que vai vigorar é o princípio da irretroatividade, quando a lei for maléfica ao réu, e o princípio da retroatividade quando a lei for benéfica. Entendeu? Tranquilo? Então, bom, continuando, tá bom? Então, essa era a discussão maior, né? Quando a gente trata de leis processuais, ou aplicação da lei processual penal no tempo, tá bom? E agora vamos tratar sobre a lei processual penal no espaço, tá certo? Também muito simples. O legislador processualista, né? O legislador processual penal, ele foi muito objetivo no que tange a essas observações, né? Então está no artigo 1º, que é um artigo bem longo, extenso, mas que ele deixa a entender de forma bem clara que o princípio a ser aplicado, tá bom? A lei processual penal, diante de um conflito espacial, é o princípio da territorialidade absoluta, tá bom? Absoluta. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a lei processual penal no Brasil, tá bom? A nacional, será aplicada a todo e qualquer processo e julgamento no território nacional. Então, sempre que houver aqui algum tipo de processo penal, algum tipo de julgamento, qualquer que seja ele, em qualquer instância, as regras serão regidas pelo Código de Processo Penal. É isso que quer dizer o princípio da territorialidade absoluta, diferentemente da lei penal, né? Que eu não vou adentrar porque vocês já viram isso no Direito Penal 1, mas o princípio aplicado às leis penais no tempo ou no espaço é o princípio da territorialidade relativa. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a lei penal vai ser aplicada nos crimes que são cometidos no Brasil, em território nacional. Mas em alguns casos, tá bom? Poderá sim ser aplicada em um território estrangeiro. Tá certo? Ou território estrangeiro. Tá bom? Mas aí você já deve ter visto isso. De penal 1, se a gente for alugar aqui, nós vamos adentrar e alugar muito nossa aula. Tá bom? O que interessa para vocês é que também, quando nós tratamos de aplicação da lei penal, da lei processual penal no espaço, ele também se difere do princípio escolhido pelo legislador penalista, né? Pelo legislador penal, tá bom? Aqui no processo penal, o princípio é o princípio da territorialidade absoluta. Lá no direito penal, é o princípio da territorialidade relativa. Professor, mas o que quer dizer? O que quer dizer esse princípio da territorialidade absoluta quando ele é aplicado, tá bom? Quando ele é aplicado nos conflitos de leis processuais penais no espaço. Como é absoluto, né? Absoluto. Então tá lá. Primeiro, tá certo? A primeira conclusão é que o CPP, tá certo? Ele é válido em todo o território nacional. Tá certo? O Oiapoque ao Chuí, tá bom? Ele é aplicado em todo o território nacional. O CPP. Primeira. Segunda conclusão é que o CPP ele é único no Brasil. Só existe um Código de Processo Penal. E é ele que vai reger esse procedimental técnico. Tá certo? Terceiro,
é que o CPP, ele só é válido, tá bom? O CPP e as leis extravagantes, né, que está na mesma matéria. Ele só é válido em território nacional, tá bom? Primeiro, é que ele é válido em território nacional. Segundo, é que ele é único. E terceiro, que ele só é válido aqui. Então, ele não vale para outros territórios, tá certo? 4, todo processo penal, tá bom? Todo processo penal no Brasil, vai seguir sim as regras do CPP. Então, só eu estava lendo, eu li, e tem lá umas exceções no próprio artigo 1º. Se você for observar, ali não são exceções, são hipóteses em que poderá ser aplicado uma lei, né? Uma lei específica. Mas todas as vezes que essa lei específica for omissa, vai para o CPP de novo. Então são só algumas hipóteses, tá certo? Algumas hipóteses, não veio lá na frente, tá certo? E em quinto, todo crime no Brasil, ele vai ser processado conforme o CPP. Tá aí. As 5 situações conclusivas de quem adota o princípio da territorialidade, tá bom? Absoluta, como regra para solucionar conflitos de aplicação de leis processuais penais no espaço. Simplérrimo, tá bom? Simplérrimo, tá bom? Agora, nós temos casos que levariam, né, a algumas hipóteses de aplicação ou que surgiria em um procedimento que não esteja no processo penal ou no CPP. Bom, aí o primeiro, não, são os casos que nós chamamos de imunidades, tá bom? E aí nós vamos ver, nós temos imunidades diplomáticas, nós temos imunidade parlamentares, nós temos a imunidade do presidente da República, nós temos imunidade do advogado, né? A nossa imunidade nós temos também. E pode mudar algumas regrazinhas, tá bom? Mas vamos lá ser sucintos, objetivos, e não deixar as discussões e subjetividades para engrandecer nossa aula à noite, tá bom? Então façam as vossas indagações à noite, tá certo? Então, primeiro vamos tratar das imunidades diplomáticas, tá bom? E essas regras vão ser regidas, né, pelas convenções e tratados internacionais, principalmente a Convenção de Viena de 61, 63 e 67. Essas 3 convenções, elas surgem, né, para satisfazer as necessidades da diplomacia, regular a diplomacia quando houvesse algum conflito, né, algum conflito social que viesse a incorrer em ações penais. E aí como é que iria, né, acontecer isso? Como é que isso iria acontecer? E aí vem, tá bom? Então vamos lá. O que nós já de mudar diplomática, a primeira coisa a saber é quem são, né? As pessoas que serão alcançadas por essa imunidade diplomática, tá certo? E pela Convenção de Viena, aí seriam todos aqueles agentes diplomáticos, tá bom? Embaixadores, embaixadoras, os secretários das embaixadas, todo aquele pessoal técnico-administrativo também são abarcados, que trabalham, né, nas embaixadas, né, ou nos consulados, tranquilo? Essa imunidade, ela se estende, né? Ela se estende e vai abarcar os familiares de todas essas pessoas, tá bom? De todas as pessoas que já foram aqui citadas, tá certo? Também, todos aqueles funcionários de organizações internacionais,
do tipo ONU, OEA, OIT, OMS, todos esses órgãos internacionais, tá certo? Também tem sim essa imunidade tocada a eles, quando eles estão de serviço, obviamente, né? Quando eles estão de serviço, tá bom? Os chefes de estados, quando eles vão para visitar outros países, né? Eles também têm essa imunidade. E mais interessante, toda a comitiva dele, né? Então, quando o presidente da República vai visitar um outro país, tá bom? E ele leva uma comitiva, às vezes de 70, 50, 70 pessoas, todas essas pessoas, elas têm sim, tá bom? Imunidade diplomática naquele momento, óbvio, né? Tranquilo? Aí vem as indagações, eu sou os empregados domésticos, né? Eu sou embaixador em um determinado país, eu tenho a minha residência, tá certo? Eu tenho a minha residência e lá eu tenho lá uns 2 empregados domésticos trabalhando comigo. Essa imunidade a barco, não. A lei não toca no assunto. Como a lei não toca no assunto, então não há, tá certo? Não há. E nem há, não alcançar os empregados, também não alcançaria os familiares deles também não, né? Para tirar logo essa dúvida, tá bom? Professor, no que tange aos cônsules, né? Cônsules, tá certo? É o seguinte, ó. Aqui no Brasil, tá bom? O cônsul, ele faz parte da carreira diplomática. Então, se o país, né? A gente chama de país acreditante aqui no Brasil, por exemplo, regulamentou a função, né? Quer dizer, unificou a função de cônsul, aliás, como um agente diplomático, então o país acreditado, quer dizer, aquele país que vai receber o cônsul, esse país ele tem que respeitar. E aí, esse cônsul, ele tem sim imunidade, tá bom? Imunidade. Agora, a imunidade dele é igual a de um outro agente diplomático, tá certo? Agora, tem países que no seu organograma da sua diplomacia, eles não trazem o cônsul como uma carreira diplomática. O cônsul ele teria apenas uma finalidade. E a finalidade dele não é representar o país, mas ele vai com o intuito de facilitar relações mercantis entre países. Então, se essa pessoa foi nomeada um cônsul para essa função, essa imunidade dele é imunidade relativa. Relativa só a essa função. E não se estenderia a seus familiares e mais. Tranquilo? Tá bom? É isso que eu quero dizer. Professor, eu já ouvi falar que as sedes das embaixadas, dos consulados, eles são extensão do território nacional. Não, não é mais, tá bom? Então, lá, a sede, né, da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, por exemplo, ela está em território estadunidense, tá certo? O que há é uma inviolabilidade. Não se pode violar aquele ambiente, tá certo? Já que aquele ambiente ele é um ambiente de diplomacia. Tranquilo? É isso que quer dizer. Que antigamente era considerado uma extensão do território, como se o Brasil tivesse um territóriozinho, um pequeno território lá de alguns metros quadrados, lá em outro país. Hoje não é mais, tá bom? Isso mudou e, consequentemente, seria apenas revestido, apenas não, que é muita coisa, né? Revestido de inviolabilidade. Tranquilo? Essa inviolabilidade dos ambientes, né, ou das sedes de diplomacia, ela se estende às residências particulares dos agentes diplomáticos. Tá bom? Então, se você é cônsul
em Cidade del Este, no Paraguai, por exemplo, já que a embaixada fica em Assunção. Então, mas você é consulado então, a sede do consulado é inviolável. E se ele tem algum apartamento, alguma casa onde ele mora lá, essa casa também dele é inviolável. Tá bom? O Brasil, como cônsul, faz parte da carreira da diplomacia, então, consequentemente, essa imunidade, ela é estendida também aos familiares dos agentes diplomáticos. Tranquilo? Então, em termos de imunidade, tá vendo aí? Como há uma exceção, às vezes pode acontecer sim, de o processo penal, né, a hipótese em que o processo penal poderia ser aplicado em outros territórios que não nacionais. Tranquilo? Outro, no que tange a imunidade parlamentar. E aí é uma situação, é uma previsão, né? É um instituto, hoje muito discutido, porque nós temos muitos parlamentares, né, que estão envolvidos em ações penais, enfim, e que essas pessoas, né, devido à sua função, eles acabam por não serem ali processados de forma imediata, e tem vários outros privilégios, não vamos ver aqui. E aí essa situação, ela pode trazer aquelas pessoas mais informadas, né, as mais informadas, que esse instituto é um instituto, digamos que um instituto ruim, né? Mas se você observar de forma objetiva, se você observar dentro de uma teoria do direito e uma teoria geral do Estado, você observar que ela é sim necessária, tá bom? Para nós fica obscurecida, né? Porque pelo fato de nós termos vários dos nossos representantes respondendo, né? Respondendo não, eles ficam ali envolvidos, né, em situações criminosas às vezes, e que eles vão ter que ser privilegiados, né, por essa imunidade. Aí você tem que observar o seguinte, que eles são imunes não por eles mesmos, eles são imunes pela função que eles exercem. Se nós estivéssemos em um estado arbitrário, um estado que não fosse pautado no direito, né, na democracia, vocês iam ver que bastava a ingerência de um ditador que ele tirava o teu representante de lá, né? Porque denúncias, elas podem acontecer a qualquer um de nós, ser denunciado por um crime, a qualquer um de nós, tá certo? E ser denunciado, isso não quer dizer que você é culpado. Ser denunciado quer dizer que você vai sofrer um processo de conhecimento, onde você terá ali todo o seu direito à defesa, à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal e provar sua inocência. Tu imagina se é um representante e a gente afasta esse representante sem, no entanto, levar em consideração tudo isso. E aí, aquela pessoa que está exercendo a função, ela traz consigo, não ela traz consigo ali, às vezes, milhões de pessoas, milhões de vontades. Então eu vejo com bons olhos, tá bom? Um instituto. Eu vejo com maus olhos as pessoas que se aproveitam desse instituto. Tá certo? Enfim, mas vamos ver essa imunidade parlamentar. Tá bom? Quando a gente fala de imunidade parlamentar, a gente fala de duas espécies de imunidades parlamentares. Nós temos a imunidade parlamentar absoluta
ou material, e temos a imunidade relativa ou formal. Essa primeira, absoluta e material, ela está relacionada ao exercício da função de ser parlamentar. E está lá prevista no artigo 53 da Constituição, tá certo? Que diz, né? Que diz que os senadores, né? Os senadores e deputados federais, eles são invioláveis, imunes, né, a qualquer ingerência quando ele tratar de manifestações. Então ele pode se manifestar da forma que ele desejar. Professor, e se houver excessos? Se houver excessos, será julgado pelas comissões de éticas das respectivas casas. Tá bom? Mas que ele é inviolável, ele tem essa inviolabilidade constitucional, ele tem. Já pensou? Você elege uma pessoa e essa pessoa não tem voz, não poder se manifestar. Agora, às vezes, pode sim, como nós já vimos em alguns casos, quem assiste aí as comissões parlamentares de inquérito ao vivo, né, pelas TVs do Senado, Câmara e Assembleia, você observa que às vezes alguns deputados e senadores se aproveitam da situação e exacerbam. Mas aí deixa aí que as comissões de éticas iriam resolver esse problema. Tá bom? Mas a princípio eles são sim invioláveis, tá bom? Invioláveis no que tange às manifestações. Qualquer forma de manifestação. Tá bom? Podemos dizer também que que está na Constituição, que esta imunidade parlamentar que os nossos representantes possuem, essa imunidade ela é irrenunciável. Ele não pode renunciar. Tá bom? Não, eu vou renunciar da minha inviolabilidade de manifestação e tal. Não, não é. Não pode, tá bom? Porque não é você, né? Seu representante sem qualidade. Não é você. É a função que você exerce. A imunidade não é para você, é para a função que você exerce. Né? Então, é uma prerrogativa funcional e não uma prerrogativa pessoal. Tá certo? E essas coisas que o povo, né? O povo às vezes não entende o povo. Tá bom? Então essa é a imunidade, que a gente denomina de imunidade parlamentar absoluta ou material. Tem a ver com o exercício funcional desses parlamentares. E aí ela é absoluta. Tranquilo? Absoluta. Agora tem a imunidade relativa ou imunidade formal. Aí essa aí ela vai se retratar de várias formas, principalmente no que tange a imunidade prisional, tá bom? Então, a imunidade relativa ou formal, ela vai estar relacionada, tá bom, a processo, a prisão, a foro privilegiado, ao fato de ser testemunha, nessas quatro atividades, né? Que poderão, aliás, essas quatro institutos que poderão se retratar na atividade funcional, tá bom? Então a primeira delas é o seguinte, ó, no que tange, né, a garantia de instauração de processo. Primeira, tá bom? Primeira retratação da imunidade relativa ou formal dos parlamentares. É o que nós chamamos de garantia de instauração de processo. E o que é que diz? Diz o seguinte, está na Constituição também. Diz o seguinte, ó,
quando um desses parlamentares, tá bom? Deputados e senadores, forem denunciados, tá bom? Quer dizer, houve uma denúncia, tá certo? O juiz recebeu a denúncia naquele primeiro momento, porque tem 2 momentos de recebimento da denúncia, tá bom? Quando ele recebe e observa a sua admissibilidade, nesse momento ele convoca o acusado, o denunciado, para responder à acusação, e tem um segundo momento do recebimento da denúncia, é que ele confronta denúncia e essa acusação e ele decide, eu recebo a denúncia e vou dar início ao processo penal com instrução. 2 momentos. Então, no primeiro momento em que houve a denúncia, o que acontece? Essa denúncia tem que ser comunicada para a respectiva casa a qual o denunciado representa. Comunicar à Câmara dos Deputados, quando for deputado, e comunicar ao Senado Federal quando for um senador. Tá certo? E aí, nesse caso, o que acontece? Logo após a denúncia, é que a casa vai decidir, né, se autoriza ou não, tá bom? Se susta ou não o processo. Tranquilo? Se susta ou não o processo. Suspende o processo, tá certo? Lembrar vocês que, quando se tratar de deputado federal e se tratar de senador, tá bom? O STF é que vai tratar de julgar, tá bom? Mas para isso, nos crimes comuns, tá bom? No caso de crime, né, da denúncia, é o STF. Mas para isso ele vai precisar, sim, dessa autorização, né, de continuar com o processo ou não. Tá bom? Então, imaginemos, o Ministério Público Federal denuncia, tá bom? Denuncia, vai para o STF comunica, é um deputado, por exemplo, comunica à Câmara dos Deputados. A Câmara, ela ali vai ter 45 dias, tá certo? Da comunicação oficial para votar se susta ou não o processo. Se sustar, o processo está suspenso. Até quando, professor? Eles decidem, tá bom? Só não pode, obviamente, ultrapassar o mandato. Não pode. Aí tu imagina o sujeito, ele está no 2º ano de mandato, acontece, deputado federal, acontece essa denúncia, o STF comunica a casa resolve por sustar, tá bom? Essa sustação é até 2 anos, quando termina o mandato dele. Mas aí ele consegue se reeleger. Porque aqui no Brasil, vocês acreditam que a gente elege pessoas desse jeito? Estão ainda em processo? Estão respondendo processo? A gente elege, tá bom? É interessante, né? A gente elege pessoas que estão ainda, né, estão denunciadas. Mas engraçado que a gente não leva uma pessoa dessa para casa, a gente não contrata uma pessoa denunciada por um crime, né? Mas para levar para a casa do povo a gente coloca. Mas aqui são detalhes, né? Subjetividades do professor Vasconcelos. Não leve isso em consideração, não. Eleja o que vocês acham que deve ir para casa. Pois bem, e aí ele elege de novo mais 4 anos. Né? Mais 4 anos. E se ele for bom de voto, mais 4. E aí vai. Tá certo? Mas a lei está lá. O senhor não é a favor? Eu sou a favor dessa instituição. Sou sim. Obviamente. É tanto que se essa pessoa consegue se reeleger, né, com quantidade de voto tão grande, então, é porque o povo confia. Né? Então, vamos deixar ele aí. O professor prescreve o crime, não. No momento em que a sustação, né, a prescrição fica suspensa, a prescrição. Tá certo? Então, eu falei que é do STF, falei que precisa dessa autorização, tá bom?
Às vezes ele pode autorizar, o processo continua. Às vezes o que eles fazem? Eles caçam. Né, para dizer que eles possam caçar. É o caso agora tá da deputada, né? Sem citar nomes. A deputada federal que está aí respondendo por crimes, né? Inclusive crimes asquerosos, né? Mas aí tudo é questão de negociação, né? Quando a gente fala de política, a gente fala de negociação. E ali ela já está em negociação, ela, para que, primeiro, ela não seja caçada. Segundo, que ela tenha um processo, né, suspenso. Tá bom? Enfim, vamos ver se consegue, né? Vamos acompanhar. Pelo andamento, eu estou vendo que não esperar nem quase 5 dias, não, viu? Já estão, vamos botar em pauta já. Nesse caso específico. Tá certo? Então pronto, então essa imunidade de prisão, isso quer dizer o que? Essa garantia de extração de processo. Tá bom? Para haver processo, tem que ter autorização da respectiva casa após a denúncia. Tá bom? Pela maioria da respectiva casa, no prazo de até 45 dias da comunicação oficial. E vão ser julgados pelo STF, no caso de deputados federais e deputados federais e senadores. No caso de deputado estadual, eles têm a mesma imunidade, tá bom? Deputados estaduais, mesma imunidade. E deverão ser julgados pelo Tribunal de Justiça de seus respectivos estados. Vereadores só tem a inviolabilidade formal, tá bom? A formal. Ou a material. Material. Tá certo? A material. Pois bem, a próxima é no que tange, quando a gente fala de imunidade relativa, a próxima retratação vai ser na imunidade prisional. Eles não poderão ser presos senão em flagrante delito. Tá bom? Então, os deputados federais e senadores, eles não podem ser presos, a não ser em flagrante delito. Tá certo? Não pode ser preso nem prisão por falta de alimentos, nem temporária, nem preventiva. Não pode. Não pode. O professor Mãe ele foi ali autuado em flagrante, né? Preso em flagrante. Mesmo assim, deverá ser comunicado em 24 horas, viu? A respectiva casa da qual ele faz parte, tá certo? Para que eles venham a avaliar a situação. Tranquilo? Quer dizer, professor, eles podem ser presos em flagrante, se for logo depois, pode sim. Tá certo? Foi preso em flagrante, tem que comunicar no prazo de 24 horas à respectiva casa. E a respectiva casa, além de seus trâmites, né, vão analisar a situação desse deputado preso em flagrante e analisar a situação e ver o que pode acontecer, né? Eu quero dizer para vocês que essa prisão, essa imunidade prisional é qualquer tipo de prisão, com exceção do flagrante, mas nesses termos. Tá certo? Outra retratação da imunidade relativa ou formal é o que nós chamamos de foro, tá certo? Especial de prerrogativa de função, que é justamente essa que eu falei para vocês, né? Deputados federais e estaduais, ou deputados federais e senadores, STF. Deputados estaduais, TJ. Tranquilo? Os vereadores vão ficar subordinados às suas comarcas. Tá bom? E só tem violabilidade material. Tranquilo? A outra é discutível, mas a doutrina fala que eles não teriam. Tranquilo? Os vereadores. Depende de cada estado também, enfim. Tá certo? Enfim. E aí, e por último, testemunhas, tá certo? Obviamente que esses parlamentares eles não podem ser testemunhas de fatos relacionados ao exercício da sua função, tá bom? Ou relacionado ao fato deles serem deputados e senadores, e as pessoas o procuram e
encontram alguma coisa sobre esse assunto, sobre um determinado assunto, mas procurou ele porque ele é deputado, porque ele é senador. Então, não pode ter testemunho, tá bom? De fatos relacionados ao exercício do seu mandato. Tranquilo? E as retratações da imunidade relativa, garantir instalação de processo, imunidade prisional, não pode ser preso, senão em flagrante delito, nesses termos. Tem foro especial pela prerrogativa da função que exerce. E por último, no que tange a testemunha, que eles não podem ser convocados para serem testemunhas. Tá bom? Agora, se for por algum fato que não está relacionado ao exercício da sua função, aí eles podem. Tá bom? Só que se for no que tange ao presidente do Congresso e ao presidente do Senado, nesse caso aí, esse testemunho pode ser por escrito, tá bom? Não precisa comparecer ao local, não. Tá certo? Basta ser intimado para entregar por escrito o que a autoridade policial, né, a autoridade que está investigando necessita dessas informações, tá certo? No que tange a imunidade do presidente da República, simples, simplérrima. Dá para você entender tranquilamente, tá bom? Quando a gente fala de imunidade do presidente da República, nós estamos querendo dizer que a pessoa eleita, né, o presidente do Brasil, tá bom? Ele só pode responder por crimes comuns, tá certo? Por crimes comuns que foram cometidos antes do seu mandato, mas com prévia autorização do Congresso, da Câmara dos Deputados, Então preste atenção, vou explicar para vocês. Imaginemos que o atual presidente da República está sendo acusado de um crime cometido antes do mandato. Aí vai para a STF. Tranquilo? STF. Aí o STF julga. Eu me equivoquei. É dessa forma. Nós temos crimes de responsabilidade e temos crimes comuns. Se for um crime comum que ele cometeu antes do mandato, vai para o STF. Tá certo? E lá no STF, passa por todos aqueles trâmites. Tranquilo? Tá certo? Agora, se for crime de responsabilidade, quem julga não é o STF. Quem vai julgar é o Senado. Tá bom? E aí, para o Senado julgar, necessário se faz uma prévia autorização da Câmara dos Deputados. Foi o que aconteceu com a nossa presidente, né? Que sofreu impeachment. Detectaram, conheceram, né? Acusaram de um crime de responsabilidade. Aí o que aconteceu? Vai para o Senado. Só que para o Senado julgá-la, necessário se fez uma prévia autorização da Câmara dos Deputados, que nós assistimos, né? Verdadeiras coisas que ninguém sabe nem explicar. Bastava se dizer sim ou não e acabou-se, mas não, e começava a dizer besteira lá. Tanto contra quanto a favor. Enfim, autorizaram. Aí ela foi para o Senado. Os senadores são os juízes que vão julgar se o presidente da República é culpado ou não. Mas quem vai presidir essa sessão é o presidente do STF. Tranquilo? Então os senadores dizem se é culpado ou não. E o presidente do STF é que vai aplicar a penalidade. Tranquilo? Então, crimes comuns, STF. Só que tem crimes comuns que são cometidos antes do mandato e durante o mandato. Se for antes do mandato, não tem hipótese nenhuma. Ele vai sim. Tá certo? Responder pelo STF. Tá bom? Agora, se for crimes cometidos crimes comuns, durante o mandato, aí fica impedido de abrir uma ação penal. Tranquilo?
fica impedido de abrir uma ação penal. Então não pode haver processo crime. Por crime cometido, crimes comuns cometidos durante o mandato. Sei lá, imagina aí uma situação em que o nosso atual presidente da República viesse a, vou dar um exemplo aqui, né? Viesse a cometer um crime de violência doméstica, por exemplo. Tá bom? Vai ficar, tá certo? Crime comum. Então vai ficar suspenso. Obviamente que há discussões, né? Ele poderia estar cometendo algum crime que viesse a configurar-se um crime que vai, inclusive, de encontro ao exercício da sua função. Mas isso aí é discutível. Estou falando de um exemplo aí bem grosseiro, digamos assim. Tem que entrar nessa nuance, tá bom? Então, ele viesse a praticar um furto. Impedido de processo crime. Até terminar o mandato, tá bom? Então, agora, os fatos têm que ser, eu quero dizer que quando eu falo crime comum é que os fatos apurados, eles são estranhos ao exercício da função. Tá bom? Estranho ao exercício da função. Que fica subjetividade nessa interpretação. Tranquilo? Então vimos aí as imunidades diplomáticas, as imunidades parlamentares e as imunidades do presidente da República, tá bom? Tranquilo? E à noite a gente discute mais sobre o assunto, tá certo? Estamos aí com 56 minutos de aula. Hoje à noite estaremos ali juntinhos a partir das 18h30 para discutirmos sobre o material, tá bom? Tranquilo? Então, até a noite.